Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, o meu agô a todos. Eu sou o Babafio e esse é o canal Batuque RS e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão polêmica que correu nas redes sociais nos últimos tempos, que é a questão do passeio na Igreja Católica e a não permissão por alguns padres, párocos, de permitir que nós, afro-religiosos, façamos esse elemento, esse ritual que faz parte da liturgia de muitas famílias. Mas antes de a gente entrar nesse quesito, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal para não perder nenhum conteúdo do nosso canal mais batuqueirístico da internet. E você que não conhece ainda o nosso podcast Batuque RS, o Batucast, não perca tempo e vá lá, acesse a sua principal plataforma de streaming de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, a gente tá em todos. Se a gente não tiver, você deixa no comentário aí. Não achei vocês em tal plataforma de streaming, para que a gente vá lá e adicione também, que vocês não percam nenhum dos nossos episódios do nosso Batucast e que volta e meia também sobe aqui no nosso canal do YouTube alguns episódios. Mas se você quer acompanhar em tempo real, todo sábado a partir de umas 8 da noite já está disponíveis nas principais plataformas de podcast. Bem, vamos lá. Vamos ao assunto da questão polêmica do passeio na Igreja Católica, né? O passeio é algo que é feito ao final de cada uma das obrigações. Eu acho que a gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre isso, né? Onde o iniciado que fez bori, que fez 4 pés, ele vai, junto com a sua família religiosa, visitar alguns locais, né? Vai visitar o Mercado Público de Porto Alegre, que inclusive está para ser privatizado. E espero que quando você estiver vendo esse vídeo já tenha caído por terra, o mercado seja nosso. O Mercado Público Porto Alegre, por conta do barato do mercado, a função de estar abrindo os caminhos, tá dando prosperidade para o iniciado. O agradecimento feito também na praia, principalmente aos orixás de mel, né? Hoje em Porto Alegre, feito ali na orla do Guaíba, no gasômetro, onde se jogam moedas, jogam flores, em agradecimentos ao Oxum, Iemanjá e Oxalá, esses que são chamados os orixás cabeças grandes da nossa liturgia. E posteriormente, para algumas famílias, a grande maioria, creio eu, ir na igreja, né? Uma das igrejas mais visitadas em Porto Alegre é a Igreja do Rosário, né? E outras igrejas também são visitadas. A grande maioria das famílias tem por visão, né, por conceito, que este passeio ele é realizado por conta da grande maioria dessas igrejas de Porto Alegre terem sido construídas por negros escravos. E a partir deste ato, estarem visitando também, ou louvando, agraciando a nossa ancestralidade. Bem, eu penso um pouco diferente. Respeito quem pratica dessa maneira, mas fui ensinado um pouco diferente. Que essa visitação da igreja, isso também entendendo através de pesquisas, estudos e conversas com muitas pessoas, não passavam de uma rota que o escravo que iria acompanhar o senhor da Casa Grande fazia durante o período escravagista. Então o escravo ele tinha poucas oportunidades de sair da chácara, da fazenda, enquanto escravo, e quando saía era justamente para ajudar o senhor da Casa Grande a escoar a sua produção. E isso era feito no mercado, né? Que era automaticamente, para quem conhece a história de Porto Alegre, na orla do Guaíba. Era praticamente o porto de Porto Alegre. Então o Guaíba terminava ou começava no mercado e até ali. Então praia e mercado estavam correlacionados entre si, né? Por causa dos portos, saída da produção. E na sequência, as senhoras, as sinhás, iriam também para suas missas dominicais. Então fazia parte também dos locais visitados pelos negros durante essas saídas com os senhores de escravo. Isso durou toda a escravidão e o negro muitas vezes também era impedido de entrar, né? Ele era catequizado, mas ele era impedido de entrar dentro do território, dentro do templo cristão, mesmo ele tendo que ser batizado e convertido à força. E muitos deles, nossos ancestrais, nossos
grandes ancestrais batuqueiros não abdicaram da sua fé e continuaram perpetuando a sua religiosidade. Nós somos a prova viva disso, nós batuqueiros. Então eu acredito muito mais nessa história, que é algo que acabou sendo tradicional porque era um momento que o escravo tinha contato com o outro e também de apresentar esse outro escravo recém-iniciado, religioso também, para o resto da comunidade religiosa, e era um momento onde se tinha esse contato. Então eu acredito muito mais nisso do que propriamente dito o passeio de uma maneira mais litúrgica, né? E não desmereço o passeio, realizo o passeio com a minha família religiosa também, porém nós não fazemos o passeio na igreja, até porque se nós formos pensar na questão de ancestral, o que é mais lógico para o batuque era visitar o próprio balé ou visitar um cemitério, um lugar que é um tabu para a grande maioria das famílias, tanto o cemitério quanto o balé. Um outro fator é que durante todo o nosso período pós-obrigação, né, o nosso recesso, né, pós-obrigação, alguns locais ficam vedados da nossa participação, da nossa visitação. Locais como hospitais e cemitérios. E algo que inclusive eu obtive esse conhecimento há pouco tempo, através de uma conversa no Facebook, é que as igrejas também são cemitérios. Sim, são cemitérios. Porque nas igrejas, para que ela seja construída, consolidada, há necessidade da presença de uma relíquia da Igreja Católica. E o que seria essa relíquia? Seriam exatamente pedaços de corpos de pessoas que foram santificadas, para que aí sim aquele local se torne um local sagrado. Também naquele local das igrejas são enterrados padres, freiras, frades, irmãos pertencentes àquela congregação, àquela ordem do cristianismo. Então a igreja também não deixa de ser um cemitério. Então qual é a lógica que nós temos se nós não podemos visitar cemitérios, hospitais e outros locais após a nossa obrigação, né? Durante o nosso recesso ali de 2 dias, 10 dias, 18 dias, 16 dias, 32 dias, e isso varia de família para família. Por que cargas d'água nós temos que visitar a igreja após o nosso passeio? Muitas vezes eu me pego pensando se é para pedir perdão por todo o nosso ritual que nós fizemos durante 2, 3, 4, 5 semanas na nossa casa de santo, fazendo nossas sacralizações, nossas louvações às nossas divindades, aos nossos ancestrais e aos nossos orixás. Então, a polêmica que surgiu nos últimos tempos foi a questão de algumas igrejas, alguns padres, alguns membros das igrejas impedirem, né, que membros do batuque façam seu passeio litúrgico. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Nós diariamente lutamos contra a intolerância religiosa, nós diariamente tentamos trazer a ideia de que nós temos nossos direitos, que nós temos que lutar, né, para que nós consigamos nos manter como religião, né? Porém, o que nós temos que pensar é que nosso espaço ele vai justamente até onde começa o espaço do outro. E aonde é o espaço do outro? É o templo sagrado do outro. Vocês já pensaram se durante um batuque qualquer outra pessoa qualquer ordem religiosa entrar no seu terreiro, tá na sua casa de religião, no seu ilê, para pregar os seus ritos? Eu acho que vocês não iriam gostar, né? Não seria algo muito confortável. Tocando batuque, pegado, aquele jeje maravilhoso, orixá em terra, tudo correndo perfeitamente. Dali a pouco, adentra o portão, uma pessoa de outra ordem religiosa. Vamos usar como exemplo, uma Bíblia na mão. Chamba, labá, chamba, labá, chamba, labá, chamba. Fazendo o ritual dele. Bem, eu não me sentiria confortável, eu expulsaria essa pessoa da minha casa. E eu garanto que vocês fariam algo similar.
Então por que nós podemos invadir um espaço de culto de outra determinação religiosa, outra denominação religiosa, sem que nada aconteça? E ainda ficarmos bravos quando nós somos retalhados quando isso acontece. Uma amiga minha me falou que esses tempos foi fazer um passeio, acompanhar um passeio, e entregaram, né, um folheto para ela numa dessas igrejas, dizendo que era proibido rolar no chão, proibido bater sino e proibido jogar pipoca. Eles estão errados? A pergunta que eu faço para vocês é se eles estão errados. Da mesma maneira que nós não gostamos que invadam nossos templos, nós pedimos respeito, e a Constituição diz que o nosso local de culto é sagrado e inviolável, por que nós não respeitamos o espaço de culto de outra religião? Bem, com isso eu não quero dizer que você tem que parar de fazer seu passeio na igreja, que você tem que dizer que seu pai de santo está errado. Você tem que seguir exatamente o que você quer, o que sua religiosidade determina, dentro daquilo que é fundamento. E fundamento e tradição são coisas diferentes, e muitas coisas foram impostas ao longo do tempo, assim como o sincretismo foi imposto, e muita gente hoje já vem cada vez mais se libertando desses grilhões. Não obrigatoriamente, tem que fazer porque você quer, ou que você compreende o mundo agora de uma maneira diferente. Antigamente nós éramos sincréticos e obrigados a ir na igreja, da mesma maneira que nós negros éramos obrigados a ir pro tronco e obedecer o senhor da casa grande. Hoje em dia a gente não precisa mais. Então a reflexão que eu trago é: se você quer que seu espaço religioso seja respeitado, também respeite o espaço do próximo. O nosso limite vai até onde começa o limite do próximo. Meu muito obrigado e axé a todos.